Você já teve a sensação de estar atrasada? De que a vida tá parada, de que os seus planos parecem que não saem do papel, de que você está fazendo tudo certo e mesmo assim os resultados que você espera não vêm? Eu tive essa sensação ontem, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Luciana Luz, terapeuta integrativa, mentora de mulheres e apaixonada por traduzir temas profundos, como o de um curso em milagres, espiritualidade e psicologia para mulheres reais. Nós que temos boleto para pagar, filho para criar, casa para cuidar e ainda assim nós desejamos viver uma expansão de consciência. Então fica aqui. Eu tinha planejado gravar um vídeo para esse canal ontem, né? Estava animada, tinha estudado a lição, feito várias anotações, trocado informações com as mulheres do grupo. Eu tenho um grupo de autoconhecimento que estuda um curso em milagres. Se você quiser fazer parte, deixa aqui nos comentários, né? Então tava tudo organizado para eu fazer esse vídeo. Só que aí começou a aparecer coisas. A vida foi acontecendo ao longo do dia. Tarefas domésticas. Minhas filhas estavam de home office ontem. Meu marido chegou do trabalho mais cedo com coisas do mercado para guardar. Eu tinha aula à noite. Gente, quando eu percebi, o dia tinha acabado e eu não gravei o vídeo. Eu fiquei muito frustrada, muito brava, me senti cansada. E comecei a me perguntar, me questionar, duvidar das coisas, sabe? Será que eu tô realmente conseguindo ajudar alguém com o meu trabalho? Me deu vontade de desistir. E foi justamente nesse estado emocional que eu fui estudar a lição 155 de Um Curso em Milagres, que é a lição de hoje, mas eu geralmente estudo antecipadamente. E eu quero compartilhar com vocês 3 ideias principais que eu encontrei nessa lição que tem a ver com o nosso dia a dia, tá bom? A primeira é: você não precisa enxergar a estrada inteira. Essa lição 155, darei um passo atrás e deixarei que ele me mostre o caminho. Percebe a simplicidade que Jesus está falando com a gente? Ele não diz que a gente precisa conhecer o plano completo. Ele não diz que a gente precisa saber o futuro. Que a gente precisa controlar os resultados, as pessoas. Ele fala só pra gente recuar, dar um passo atrás. Ontem eu tava assim, eu tava querendo enxergar a estrada completa. Queria saber quando meu canal vai crescer, quando o perfil do Instagram vai começar a trazer pessoas, quando eu vou vender minhas mentorias, quando eu vou alcançar mais mulheres. Sabe assim, uma ansiedade que a gente sente no dia a dia de ver o resultado do nosso trabalho? Aí a gente fica assim, né? Quando tudo vai dar certo. Porque essas indagações, elas geralmente vêm, a gente começa a duvidar da gente quando a gente olha para o resultado de outra pessoa. Eu falo que as redes sociais, elas são como janelas. Cada pessoa que tem um perfil, que compartilha sua vida, seus stories, é como se ela estivesse abrindo uma janela, assim, como se fosse um pequeno buraquinho, assim, um vitrozinho, para você enxergar um pouco do dia, da vida dela. E aí você dá uma olhadinha por essa janela indiscreta da vida de outra pessoa, e você começa a ver como é a vida da outra pessoa, começa a ver os resultados. Só que você não vê tudo, você vê um recorte, uma parte, geralmente os resultados bons, positivos que aquela pessoa teve. E aí você começa a se questionar, por que eu não consigo ter os mesmos resultados? Parece que eu não tenho as mesmas 24 horas que essas mulheres incríveis que eu sigo, essas mulheres fodas, que fazem 1000 coisas e tem filho e casa para cuidar também. Então a gente começa a comparar e se sentir inferior, entende? E aí a gente quer andar, a gente quer progredir, a gente sente dentro de nós que nós temos um potencial. Sabe aquele sentimento que você tem dentro de você, que você pode mais, que você tem um potencial, tem alguma coisa adormecida dentro de você, que quer ganhar vida, espaço e voar, entende? Só que aí a gente quer abraçar o mundo. Só que eu percebi nessa lição que Jesus está falando pra gente assim: você não tá enxergando tudo? Então dá só um passo. Tudo que eu precisava fazer era cuidar das coisas que eu tinha para fazer. E fazer o almoço, guardar a compra, fazer o que eu tinha para fazer. E quem foi que disse que a gente fazer as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, o que eu chamo de coisas ordinárias da vida, significa que isso é inferior à nossa espiritualidade, aquilo que a gente pensa que é mais elevado fazer, sabe?
Às vezes a coisa mais elevada a fazer agora é ir fazer o seu almoço, é ir cuidar da sua criança, levar na escola. Parece simples e bobo, porque nós mulheres estamos há muitos anos nesse lugar assim de serviço, de servir ao outro, de cozinha, relegadas a esse lugar, de cuidar do outro. E a gente quer fazer coisas maiores, né? Principalmente quem já está aí estudando, fazendo a faculdade, doutorado, TCC, o potencial gigante de criação que as mulheres que nós temos, afinal das contas, a gente cria um ser humano dentro da gente. Então imagina o tanto de projetos e de coisas que a gente quer fazer e que a gente tem capacidade, a gente tem potencial. Mas o tempo, as coisas minuciosas às vezes nos impedem. Mas não é um empecilho, é simplesmente faça o que é possível fazer agora, sabe? Uma segunda ideia que me veio lendo essa lição existem muitos caminhos dentro do sonho. Essa lição me trouxe uma compreensão bem profunda. Eu tô olhando para ela hoje o dia todo. Ao longo da vida eu estudei diversas linhas espirituais, psicológicas, neurociências, hermetismo, constelação familiar, mediunidade. Vários autores, que vocês nem fazem ideia, o tanto que eu já li, tanto que eu leio todos os dias. Mas durante essa leitura dessa lição eu tive uma percepção. Existem muitos caminhos dentro da experiência humana. E da experiência da vida, não é nem da experiência humana. O humano é um caminho, que fala lá na lição. Mas tem vários outros, que a vida se expressa através de várias formas. Né? Alguns caminhos buscam melhorar a nossa vida, outros buscam curar dores emocionais, outros buscam compreender dimensões espirituais, outros buscam desenvolver a mediunidade, e tudo isso tem valor. Né? Então, quais são os caminhos pelos quais você já trilhou nesse tempo que você está estudando expansão da consciência, espiritualidade? Né? Então vamos pensar assim, eu vou falar de alguns caminhos pelos quais eu trilhei. Muitos anos atrás eu estudei, por exemplo, eu era evangélica, falei para vocês que eu nasci em família evangélica. Então eu conhecia muito o cristianismo evangélico, mas eu não conhecia nada do cristianismo católico, do cristianismo espírita, porque os espíritas também são cristãos, eles também pregam Jesus. Eu não sabia nada. Mas aí a lição parece apontar para uma pergunta ainda mais profunda do que qual é o caminho que eu estou trilhando. Quem é aquele que está vivendo todas essas experiências? Quem é que está trilhando esse caminho, observando esse caminho? Foi como se eu visse a minha própria mente criando camadas e mais camadas de distração. Sabe, tudo isso que a gente estuda o tempo todo, essa importância que a gente dá. Como se eu tivesse criado labirintos, o curso chama de labirintos mesmo, né? Que a gente cria para nós mesmos, para a gente se manter ocupada. E por um instante eu tive vontade de rir, sabe? Eu falei, cara, é isso, eu tô criando um monte de distrações, porque percebi que passei anos tentando entender o sonho que a gente vive, quando talvez a pergunta mais importante fosse simplesmente quem está sonhando o sonho, entende? O terceiro ponto que eu observei é a vida já está acontecendo enquanto a gente pensa que nada está acontecendo. Essa talvez seja a maior lição dentro dessa lição aí, né? Ontem eu tava bem triste, né? Porque eu não tinha conseguido gravar aquele vídeo. Tava questionando, sabe? O que eu tô fazendo, quem eu tô ajudando, será que eu tô realmente ajudando as pessoas? Mas enquanto eu estava preocupada com isso, uma mulher me procurou no WhatsApp. A gente havia se conhecido numa reunião online de empreendedoras, ela é advogada. E ela me chamou no WhatsApp porque ela viu isso aqui, ó. Essa minha lâmpada violeta, que aparecia no Zoom, no vídeo do Zoom. Aparecia na minha tela. E ela me chamou para me perguntar qual que era o significado desse violeta. Porque ela disse que desde a infância dela, ela tem paixão por essa cor, ela tem uma atração pela cor violeta. Sempre chama a atenção dela. E ela falou, nunca participei de uma reunião onde alguém tivesse com uma cor violeta. E eu queria entender por que você usa, né? Qual que é, se tem um significado, ela é advogada, ela não é terapeuta. Então ela não tinha noção do sentido, do significado da cor violeta, que para nós que estudamos espiritualidade é tão importante, né? A cor violeta. Nisso, Niki, né? Eu fui responder, a gente começou um diálogo ali, uma conversa. Resultado. Tivemos uma conversa incrível. Eu fui fazendo perguntas, ela foi me contando dores e coisas terríveis que ela tá vivendo e eu pude ajudar ela terapeuticamente. Resultado, ela vai vir fazer terapia comigo. E aí, né, aquela pergunta que eu estava me fazendo, será que eu estou ajudando alguém com o meu trabalho?
Aí teve uma moça que assistiu aqui os meus vídeos de um curso em milagres e comentou nos vídeos e achei muito legal. É muito bom quando vocês dão feedback, quando vocês falam, comentam. Não só porque o cacete do algoritmo, raiva do algoritmo, gente, vocês não têm noção. Para o criador de conteúdo, ficar entrando nas regras do algoritmo é um saco. Então vocês não têm ideia como é bom quando vocês entram nos comentários e perguntam e falam e dizem pelo menos assim, nossa, que legal, entendi agora alguma coisa. Então, se você estiver aí desse lado, assistindo, por favor, comente alguma coisa aqui embaixo, demonstre que você está gostando, demonstre, faça uma pergunta, um comentário, ajuda bastante. E a vida é tão interessante, né? É tão engraçado, né? Eu tava tão preocupada com o alcance dos meus vídeos, estava preocupada com o algoritmo, com marketing digital, fazer a coisa funcionar. E enquanto eu tava lá me debatendo, Deus falou assim: enquanto você quer um holofote, eu vou mostrar uma lâmpada. Uma lâmpada não ilumina uma cidade inteira, mas pode clarear para quem está próximo da gente. Olha só a lição. Então, às vezes, a gente quer atingir muitas pessoas, a gente quer escalar rapidamente. Quando tem pessoas perto da gente que precisam da gente e estão vendo. E talvez seja exatamente assim que a transformação vai acontecendo. Uma pessoa de cada vez, uma conversa de cada vez, um encontro de cada vez. E vai dando certo, e vai funcionando, e a gente vai fazendo diferença, e você vai brilhando a sua luz e acendendo a luz das outras pessoas. É aquela história da vela dentro de um quarto escuro. Se uma pessoa acende, ilumina um canto. Se outra pessoa acende, ilumina o outro canto. Se outra acende, já ilumina todo o ambiente. Então, não se preocupe, tá fazendo diferença. Então, muitas de nós foi ensinada a acreditar que valor só existe quando há resultados, né? Quando temos milhares de seguidores, quando ganhamos muito dinheiro. Quando somos reconhecidas, a gente busca ser reconhecida, mostrar o nosso valor. Mas talvez a vida esteja acontecendo em lugares um pouco menores, nos recônditos da vida. Talvez você esteja ajudando, por exemplo, os seus filhos, o seu marido, as pessoas que estão mais próximas de você. Eu sei que você quer ajudar mais gente, eu sei. Eu sei que você quer sair contando de um curso em milagres para todo mundo, mas às vezes é alguém que está mais próximo, uma amiga, um parente, um cliente. Talvez esteja sendo resposta para alguém sem perceber. Talvez você não está reconhecendo que você já é resposta, que você já é luz, que você não precisa ser ou fazer nada, você já é. Talvez o próximo passo que a gente precisa dar seja menor do que a gente imaginava, que é reconhecer que a gente já é a diferença. E ainda assim, é um passo, é um movimento que você está fazendo. Então, se você não lembrar de nada, mais nada do que eu falei nesse vídeo, lembra apenas de uma coisa. Você não precisa enxergar a estrada inteira. Você não precisa controlar todos os resultados. Você não precisa saber exatamente para onde a vida está te levando. Você só precisa dar um passo para trás, permitir que Jesus te mostre o caminho e dar o próximo passo. O passo que você consegue ver agora, que é possível fazer agora. Para de querer abraçar o mundo. Você já faz muita coisa para muita gente. E tudo que você faz já tem muito significado, tem muito poder, tem muito potencial. O resto do caminho vai aparecer quando for a hora. Tem uma frase célebre: dá o passo que Deus te mostra o chão. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com uma mulher que está precisando ouvir isso. E venha fazer parte da nossa comunidade de buscadores às sextas-feiras, amanhã. A gente se encontra todas as sextas às 6 horas da tarde, online, para compartilharmos, para trocarmos experiências que a gente teve durante a semana com nossos estudos de um curso em milagres, com as lições. Tem testemunhos, é muito legal. Não deixe de participar. Deixa aqui no comentário o seu nome, ok? E se você sente que chegou o momento de fazer sua própria travessia com meu acompanhamento terapêutico, na descrição desse vídeo e na descrição do meu canal tem um número do WhatsApp para você entrar em contato. Vem fazer terapia, mentoria comigo e a gente se vê no próximo encontro.